A nova geração tá decadente? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sei que se você tem lá pela faixa dos, vamos dizer, 25 até os 15, 14 anos, você provavelmente já ouviu a frase: "Ah, na minha época não era assim." Tipo, em questão de educação, de coisas que as pessoas estão fazendo, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Tipo, principalmente para quem cresceu ali nos anos 90, a gente sabe que tem coisas que hoje em dia seriam super proibidas, né? Principalmente que passavam na televisão. Porém, gente, isso não tira o fato de que a nossa geração, para o tanto de informação que a gente recebe, tá decadente sim. Eu falo isso, gente, como uma jovem que já tem 19, vou fazer 20 anos, né? Mas que eu já passei por experiências, tanto quanto na época que eu estava na escola, principalmente no ensino médio, quanto hoje em dia, vendo os adolescentes desse ano, desses anos agora que passaram. Primeira coisa que a gente vai falar hoje, gente, é sobre a questão do fumo, tá, gente? Eu acho muito preocupante, assim, a forma como é romantizado hoje em dia todos esses vícios que fazem mal, sabe? E também nesse fumo a gente inclui bebidas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de vícios, como a Beth, né? Que eu acho que é uma que tá, assim, aterrorizando os jovens hoje em dia. Mas eu vou focar agora no fumo. Eu vi um post há um tempo atrás no Instagram que me fez refletir muito mesmo sobre a romantização do fumo. A gente, antigamente, ou até hoje em dia, né, quando a gente pensa em cigarro, aquele cigarro normal mesmo, que se compra em mercado, que se compra numa adega, enfim, aquele cigarro lá, a gente sempre associa ele a pessoas mais velhas, tipo o nosso tio, o nosso avô, o nosso pai, sabe? Sempre há pessoas e geralmente homens mais velhos, né? Antigamente, se você notar, tinha muito mais campanhas de conscientização, para dizer não às drogas, ao fumo, né? E claro, gente, que conforme foi tendo mais informação, essa campanha foi ganhando mais força e, consequentemente, gente, a produção do fumo foi perdendo a força, eles foram enfraquecendo, perdendo dinheiro, gente. E claro, né, gente, vocês acham que uma pessoa que ganha dinheiro com isso, eles estão preocupados se está fazendo mal ou bem para você? É interessante isso, né, que a indústria achou uma forma de conquistar, vamos dizer, atrair principalmente as pessoas mais jovens. Por exemplo, se eu te der essa opção e essa opção aqui, qual das duas você vai escolher? Provavelmente essa, né? Por quê? É mais colorido, é mais bonitinho, é mais aesthetic, né? Do que essa opção aqui, né? Então, o que eles fizeram? Basicamente, gente, eles deixaram o cigarro mais bonito. Só isso que eles fizeram, não tem diferença nenhuma. Ah, porque cigarro eletrônico não faz mal. Gente, é comprovado que faz mal, sim, faz muito mal, sabe? Teve vezes de pessoas assim que começaram a fumar, sei lá, 6 meses, 1 ano e já estavam com um problema no pulmão. Então é uma coisa muito séria, sabe? Não é é uma besteirinha, é uma coisa muito séria mesmo. E aí, gente, eles atraíram o jovem com isso, porque eles colocaram algo que é bonitinho, que é colorido, que tem aroma, que tem gosto diferente, não tem aquele cheiro, sabe? Tudo isso pra te enganar, pra fazer tu acreditar que aquilo ali não vai te fazer mal. A maioria das coisas que fazem mal, elas não vêm com cara de que fazem mal. Quer ver um exemplo? A natureza mesma dá um exemplo. A gente aqui na Amazônia, no Brasil, a gente tem sapinhos, assim, pra explicar bem, que eu não sou bióloga nem nada, e não sei muito profundo sobre o assunto. Mas eu conheço, né, esse sapinho que ele é venenoso por cima dele, ele é bem colorido, então nós, humanos, que gostamos de coisas coloridas, a gente olha, a gente fica, nossa, que coisa mais linda. Tem gente que é corajoso, que teria coragem de tocar nele, porém se você tocasse, você morreria, porque em cima dele, ele tem um veneno. Antigamente, os povos indígenas, para eles conseguir caçar, né, ou matar, na ponta das flechas deles, eles utilizavam o veneno desses animais. Então, assim, gente, a natureza mesmo mostra nem tudo que é muito bonito, nem muito que é tudo colorido
pode, deve ser usado, deve ser tocado. A juventude, nós jovens, a gente tem que pensar um pouco melhor, sabe? Sobre isso e como isso afeta. Porque muitos jovens usam aquela desculpa, eu vou aproveitar hoje porque eu não sei o dia de amanhã. Aí amanhã você acorda, tá vivo, bem, e faz tudo de novo. Até que um dia você não vai acordar. Porque você mesmo tá estragando o seu corpo. Então, gente, é uma coisa muito séria. Enfim, vamos pro próximo. Bebidas alcoólicas, gente. Eu vejo uma banalização enorme em cima de bebidas alcoólicas. E isso, gente, não é só em relação à juventude, tipo, da minha idade, de 19 anos, pra cima, 30, 40. É tipo, sabe, todo mundo acha que bebida não é nada, sabe? Que bebida não causa estrago, que não causa, sabe? É só beber, sabe? E eu fico muito assustada quando pessoa, assim, tipo, que não tem idade pra beber, bebe, sabe? E bebe muito, não é tipo uma coisinha assim, eu vou experimentar um pouquinho, tipo, experimentar, sabe? Uma coisa de beber muito. Eu já vi, inclusive, algumas blogueiras aí da internet, que eu não vou citar nomes, né? Porém, eu já vi algumas aí, blogueiras de 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos, enchendo a cara em festas nos Estados Unidos. E tipo assim, mas ela tá aproveitando a vida. Será que ela tá aproveitando mesmo? Sabe? Será que aquilo ali vai fazer bem pra ela a longo prazo? Pra quê? Sabe? É uma coisa que não tem necessidade. Se divertir, tu não precisa ficar bêbado, tu não precisa vomitar de tanto beber. Sem falar aquela coisa de misturar bebida muito forte com energético. O energético só por si só, gente, já é um mal danado. Eu já tomei, eu tomo às vezes, assim, e tipo assim, a última vez que eu tomei, eu falei que eu nunca mais ia tomar, porque faz um mal danado, a gente acha que não faz, mas faz, então, aqui eu tô falando por experiência própria minha mesmo, tá, gente? Não é uma coisa assim que é proibida, nem que é tão falado sobre perigo, mas é muito perigoso, tá, gente, também. Energético, misturar com remédio muito pesado, principalmente, então, vamos ficar alerta. E, gente, eu tenho que falar sobre esse assunto, que é sobre as bets, né? Eu acho que mesmo que o presidente fale, proíba, o Papa proíba, seja quem for, proíba, vai ter gente que vai continuar defendendo essa porcaria. Gente, eu achei muito interessante o comentário que uma moça fez, que ela trabalha no IML de Anápolis, e ela falou que ela trabalhou lá há 5 anos no IML, e nesses 5 anos nunca teve tanto caso de suicídio. Só que suicídio por bets, sabe? Tipo, depois que conversa com a família fala que a pessoa estava endividada até o pescoço, não sabia o que fazer, fica desesperada. E a pessoa acaba achando que a única solução é tirar a própria vida. É um assunto muito delicado, sabe? E o que mais me indigna, gente, é que no nosso país, aqui no Brasil, a gente dá fama, a gente não, né? Vamos dar uma corrigida. Algumas pessoas que são deficientes de inteligência, dão ibope, dão dinheiro para pessoas que divulgam bets, né? E aí, quando eu falo isso, você pode ter inúmeros nomes na cabeça. Eu tenho uma blogueira aí com mais de 50 milhões de seguidores que eu tenho pavor dela, né? Eu não compro nada dela, não compro nenhum perfume. Eu já falei que, nem que, tipo assim, falasse assim, o perfume dela tá R$1, eu não comprava, sabe? Porque dinheiro meu não vai pra ela, sabe? Mas isso é uma questão de consciência minha e eu não permito meu dinheiro ir pra ela. Eu acho muito injusto, sabe? No meio do nosso Brasil todo, a gente tem tanta pessoa que é honesta, que é trabalhadora, que se esforça, sabe? Que acorda todo dia. E eu sei porque eu vejo pessoalmente pessoas da minha família. Eu fui criada assim, com a minha família toda, acordando cedo. Meu pai acorda 4 da manhã. Ele é caminhoneiro, chega em casa 5 da tarde, sabe? E às vezes não consegue nem conquistar alguma coisa que tanto quer, enquanto pessoas assim que basicamente elas escalam em cima das outras para conseguir as coisas, né? Porque basicamente quando você você faz um mal para outra pessoa querendo ganhar alguma coisa em cima disso, você tá subindo em cima dessa pessoa, sabe? Tá tratando essa pessoa como se fosse um animal, como se fosse um lixo, sabe? Nenhum animal merece ser tratado assim. Então,
Eu acho, assim, uma coisa tão absurda, sabe? Eu acho tão o cúmulo. E não só essa blogueira, não, gente. Tem tantos outros. Aquele jogador de futebol famoso. Ai, que todo mundo tava falando na Copa. Ai, porque não sei o quê. Foi lá pra Copa do Mundo só pra levar as filhas e a esposa e pra ter foto. Porque, basicamente, ele não fez nada. E não jogou nada. Só as atitudes que eles têm, tanto ele quanto ela, e muitos outros que eu poderia citar, são atitudes, assim, que você fica apavorada de como é que essas pessoas fazem isso e elas continuam ganhando seguidores e tendo pessoas que amam, que adoram ela, que idolatram essas pessoas, sabe? Gente, isso é assustador. Porque eu sou uma pessoa que eu sinto medo de falar mal dessas pessoas, de falar alguma coisa sequer dessas pessoas e ser xingada, ou muito pior, sabe? Porque tem pessoas, os fãs dessas pessoas são loucos, assim, sabe? Então é uma coisa apavorante, gente, é uma coisa apavorante, assim. Então, gente, a mensagem que eu deixo nesse vídeo pra vocês por favor, analisem quem vocês estão dando fama, analisem quem vocês estão seguindo, sabe? Porque, querendo ou não, se você continua seguindo essa pessoa, você tá apoiando essa pessoa, sabe? Ah, não, mas eu só sigo ela porque eu só sigo ele porque eu gosto da rotina, eu gosto de tal coisa. Poxa, tem tantas outras pessoas que fazem isso, sabe? Hoje em dia não é difícil de achar, tem tantas pessoas. E outra coisa, encontre pessoas similares a você, em questão financeira, em questão social, encontre pessoas. Não tô falando que você não pode seguir. Só que quando a gente tem a mania de seguir, principalmente o brasileiro, que a maioria da população, a maior parte da população é pobre, tem a mania de querer seguir influenciadores com condições de vida, assim, irreais, sabe? Que talvez alguns nunca vão alcançar, e essa é a verdade. E tem muita mania de seguir essas pessoas, e aí depois a gente fica se sentindo mal. Eu falo por mim, porque eu já fui essa pessoa. E eu ainda sou, às vezes, de seguir pessoas, assim, que nem são tão famosas, nem são tão ricas, mas que às vezes, assim, sabe, me deixam tão mal, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque como é que essa pessoa tem e eu não tenho, sabe? Só que a gente também não vê o esforço da pessoa e também não sabe o que a pessoa fez pra conquistar aquilo, né? Principalmente pessoas de, vamos dizer assim, condutas duvidosas, né? Então, gente, fica a minha lição, né? Minha mensagem para esse vídeo. Analisem quem vocês estão seguindo, quem vocês estão acompanhando. Por favor, façam uma limpa no Instagram de vocês, no TikTok de vocês, porque quando a gente não dá voz para essas pessoas, elas não têm o que fazer, sabe? Então a gente acha, não, mas eu não faço diferença. Se você pensar assim, todo mundo vai pensar assim e tudo vai continuar da mesma maneira. Então, gente, é isso, tá? Faça uma limpa aí nos influenciadores, nas pessoas que vocês acompanham. Vejam se vocês têm pelo menos um conteúdo relevante que agregue alguma coisa na vida de vocês, principalmente se você é um adolescente, se você é um jovem adulto, seja qualquer pessoa, uma pessoa mais velha também, porque a gente acha que a pessoa mais velha sabe de tudo. Às vezes a gente sempre, mesmo que a gente esteja 100 anos, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa aprender, que a gente vai ter que aprender. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo mais sério, né? Que é uma coisa que eu sempre quis falar isso, né? Dar a minha opinião sobre isso, que eu acho que é muito importante. Talvez isso impacte, não vai impactar, talvez, eu acho que nem muita gente, mas se impactar 1, 2, 3 pessoas, sabe? Eu acho que isso já é uma vitória, sabe? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, Cherries. Se vocês concordam, se vocês acham, sabem de alguém que acha que precisa ouvir isso, sabe? Pode encaminhar também para essa pessoa, deixa nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês, né? Claro, sempre com muito respeito, né? E foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo para vocês. Tchau!